Bom, agora a gente vai falar um pouco do contexto da pandemia e como algumas áreas do IFBA foram demandadas no sentido de adequar rotinas e funções a esse contexto que é tão desafiador para todas as áreas do IFBA. Bom, conversar com o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Gêner Carvalho. Bom, atualmente, nesse contexto de pandemia, ele impõe, né, não só as pessoas, mas também as instituições, uma série de soluções rápidas, né? É preciso se posicionar e reagir a esse contexto para manter as instituições em funcionamento, mas com uma especial atenção para a questão da segurança de trabalhadores e trabalhadoras. Nesse contexto, no contexto do IFE especificamente, que é uma instituição de ensino que envolve mais de 30 mil alunos, enfim, 3 mil servidores e servidoras, quais foram as ações fundamentais desenvolvidas pela Prodin nesse ano desafiador de 2020? Eu diria que os desafios foram enormes. Enorme porque nós tivemos que aprender, né, como gerir uma instituição da dimensão do IFBA, que são aí 22 campi e mais a construção de centro tecnológico de referência no interior da Bahia, e com a restrição também de viagens, né, devido à questão da pandemia. As obras, elas continuaram. A construção dos campos, que hoje são o de Campo Formoso e o de Jaguaquara, essas obras continuaram. Ele está com 75% das obras já concluída. Tem-se perspectiva agora do primeiro semestre de 2021 ser concluída, receber esse campo, e também o de Jaguaquara, que se encontra praticamente concluído. Tá? Nós estamos aí com esses dois campi, que foram, durante a pandemia, executadas atividades de construção civil, não pararam. Naturalmente que houve uma diminuição dos serviços, também devido à falta da diminuição da quantidade de trabalhadores, que foi uma orientação nossa, e também nós fomos incisivos na questão dos cuidados que os empreiteiros, que as empresas, né, que estão construindo em relação aos trabalhadores. Nós tivemos também outras atividades no CTR de construção, que nós estamos recebendo a obra agora no mês, está programado para receber agora no mês de dezembro, e tem uma perspectiva de receber agora o definitivo, tanto o CTR de Monte Santo, como o CTR de São Desidério. Nós também, durante a pandemia, trabalhamos intensamente em relação às manutenções dos campos. Formamos grupo de trabalho com os engenheiros e arquitetos da Prodin e com os servidores dos campos, né, na qual tinha, né, uma demanda muito grande, e foram realizados serviços ali nos campi de Lauro de Freitas. Nós formamos grupo de trabalho e fizemos até com que a empresa que tinha concluído retornasse para efetuar serviços que necessitavam ser reparados devido à execução não adequada, não conforme as normas. Tivemos serviço também realizado no campus de Euclides da Cunha. Temos um grupo de trabalho fazendo um estudo em relação à manutenção. Nós tivemos também um grupo de Porto Seguro, junto do DEPAR de Porto Seguro, junto com a Prodin. Nós trabalhamos também lá na manutenção no auditório, em etapas que estavam assim precisando ser retomada, e já concluímos o serviço lá em Porto Seguro. Carvalho, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional. Vamos continuar falando de desenvolvimento institucional. Aí eu queria ouvir um pouquinho a professora Juliana Mouzinho, porque além de manter o IFBA funcionando, qualquer instituição precisa também se desenvolver, né? Então, eu pediria para
saber, né, te perguntaria o que é que aconteceu nessa esfera específica de desenvolvimento institucional neste difícil e histórico ano de 2020. Olá, Bárbara, muito obrigada pela pergunta. Eu gostaria de ressaltar, nesse momento, a importância da Prodim e desse entendimento de que a gente deve resgatar elementos do desenvolvimento institucional, né? Compreendemos que a parte toda de infraestrutura, ela também compõe o desenvolvimento, porque não é possível pensar o ambiente escolar sem pensar como isso está constituído, e isso permite a interação entre as pessoas, entre os estudantes, professoras, professores, servidoras, técnicos, então, todas essas pessoas que convivem no ambiente escolar. Mas é importante que a gente chame a atenção aqui de alguns aspectos extremamente delicados que nós precisamos trabalhar, e nós tivemos um trabalho intenso de toda a equipe, que hoje está alocada na DDI, porque nós, quando assumimos a gestão do IFBA, no início de 2020, nós encontramos o Instituto Federal da Bahia inadimplente com os principais órgãos de controle externo. E nós fomos atrás, nós buscamos a CGU e nos apresentamos, somos o Instituto Federal da Bahia e nós queremos fazer o plano de integridade e regularizar a nossa instituição. E recebemos um acolhimento muito grande, muito significativo, participamos de oficinas de treinamento e tivemos a felicidade de entregar à nossa comunidade, em outubro agora de 2020, o seu primeiro plano de integridade. É um marco histórico para a nossa instituição, porque o plano de integridade traz um mapeamento e gerenciamento de riscos muito sensíveis à nossa instituição, como, por exemplo, a fiscalização de obras, a elaboração de termos de referência de editais, com a possibilidade, né, de ampliar a competitividade entre as empresas, mas também não deixamos de tocar em assuntos que estão na pauta constante da construção do IFBA mais humano, que é a questão do racismo institucional e do assédio sexual. Então, é preciso dizer à comunidade do IFBA que nós estamos aqui, que confiem em nós, que seremos incansáveis para banir essas práticas da nossa instituição. Encerraremos 2020 também com a entrega de 13 conselhos de campus que estavam inativos ou que nunca existiram. É uma importância muito grande, porque são órgãos colegiados da nossa instituição. Então, nós vamos encerrar o ano com 21 conselhos de campus ativos e em funcionamento. O que eu poderia dizer é que arrumamos a casa. O caminho está pavimentado, o IFBA caminha agora para ser referência nas ações de transparência e de integridade pública. Seguiremos firmes e fortes. Já são novos tempos no Instituto Federal da Bahia. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada também, professora Juliana. Seguimos falando ainda desse contexto de pandemia, né? Falamos aqui do crescimento dessa infraestrutura e também agora a professora Juliana nos falou aí sobre as questões de desenvolvimento institucional, e que bom que o IFBA saiu da desagradável posição de segundo pior, né, nas questões de transparência. Agora, falar de uma área que é fundamental no mundo inteiro, né, há muito tempo, e em contexto de pandemia é imprescindível, que é a área de tecnologia, né? Como a gente tem tratado aqui desde o início, são vários desafios para as instituições, e um deles, até para que ela possa trabalhar com dois conceitos, que é, por exemplo, no caso do IFBA, o trabalho remoto, né, e as atividades não presenciais e emergenciais, tudo isso passa pela conexão, né, pela interação com o suporte tecnológico, mediada por esse suporte tecnológico. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que o diretor de gestão de tecnologia, Márcio Mello. Quais foram, Márcio, eu te pergunto, os principais desafios, né? Imagino que seja uma lista extensa, mas, assim, vou pedir o
a síntese assim, de quais foram os grandes desafios da DGTI nesse momento para dar suporte aos sistemas e permitir que o IFBA continuasse pulsando, né? Porque ele pulsa por essa conexão nossa, que a gente está distante fisicamente, mas a tecnologia nesse sentido nos aproxima e viabiliza um momento como esse, por exemplo. Nós não tínhamos a menor dúvida de que uma gestão da tecnologia da informação no Instituto, como o IFBA, vindo de um déficit relacionado à infraestrutura de TI, um déficit no quantitativo de pessoal, de servidores da reitoria, com diversos campi, com estruturas de TI um tanto quanto dispersas, sem uma participação efetiva nas decisões e nas políticas de TI emanadas, nós não tínhamos a menor dúvida de que seria um desafio imenso. Mas esse desafio ele ganha contornos de quase que dramaticidade com a situação que nos foi imposta em relação à pandemia. Do dia para a noite, a gente precisou permitir que todos os servidores acessassem aos sistemas institucionais de suas casas, com infraestruturas diversas e com possibilidades mais diversas também. A gente precisou, do dia para a noite também, numa instituição que não tinha uma cultura consolidada de ensino à distância, garantir de que as atividades de ensino, pesquisa e extensão pudessem ser feitas à distância. Então, foi um desafio assim colossal e que a gente também entende que a TI ela é formada por um binômio basicamente composto de duas áreas: tecnologia, infraestrutura e pessoas. Tecnologia e infraestrutura, a gente tem caminhado para que nós cada vez mais tenhamos possibilidade de garantir o funcionamento das estruturas de TI. Mas o que a gente precisava focar nesse momento, para que a gente conseguisse dar conta de um trabalho tão grande e tão estratégico para esse momento, era nas pessoas. Era na força de trabalho que nós tínhamos, que estava dispersa pelos 23 campi do Instituto. Então, nós estreitamos a relação com esses campi. De todas as formas, procuramos colocá-los no centro das decisões que nós tomamos e, a partir disso, foi possível, por exemplo, implementar ações que permitissem a criação do Moodle institucional, a utilização de ferramentas como o Office 365 e o G Suite, que são ferramentas utilizadas para atividades assíncronas de ensino, permitiu que nós pudéssemos também fazer a aquisição dos tablets utilizados para apoiar os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica nessas ações, permitiu também que nós pudéssemos participar do projeto Alunos Conectados, do MEC e da RNP, que permitiu levar até os estudantes chips de acesso de dados para que eles tivessem uma conexão à internet e pudessem acompanhar as atividades. E não havia outra alternativa senão participar dos campi e trazê-los para dentro do centro de decisão. E isso, embora tenha sido feito por uma imposição do momento, já era uma intenção nossa e acabou trazendo alguns frutos, como, por exemplo, nós temos grupos de trabalho hoje funcionando que envolvem o conhecimento de TI do Instituto, elaborando projetos na área de telefonia sobre IP, na área de computação em nuvem, na própria reestruturação do nosso data center, e as compras relacionadas à TI que nós estamos executando esse ano, elas estão sendo feitas com a participação de todos os campi. Então, a gente tem utilizado essa expertise para que a gente pudesse atravessar esse momento de turbulência e um momento em que a TI foi colocada no olho do furacão, no centro das atenções. Ninguém duvidava do caráter estratégico que a TI tinha, mas isso ficou muito evidente nesse contexto atual. Obrigada ao diretor de Gestão de Tecnologia da Informação, Márcio Mello, que falou também sobre uma questão importante que a gente vai continuar falando aqui, que é sobre a conexão, né? Só que uma conexão de outra ordem, que não é só essa conexão tecnológica, mas também pensar aí na conexão das pessoas. Quero ouvir um pouco agora o diretor de Gestão de Pessoas, Raul Queiroz, nessa perspectiva do contexto de pandemia, né, como as instituições estão precisando não só operacionalizar questões tecnológicas, de infraestrutura, mas, sobretudo, gerir atividades e tarefas, mas, mais ainda, especialmente, conseguir manter um bom relacionamento entre as pessoas, né, não esgarçar esse relacionamento que já ficou distanciado pela própria demanda de distanciamento social. Como é que a DGP, a Diretoria de Gestão de Pessoas,
trabalhou nesse sentido para manter, cuidar do operacional, mas também cuidar das pessoas, né, do ser humano no IFBA. Esse contexto de pandemia pegou todo o mundo do trabalho de surpresa, né? Inclusive o serviço público e o IFBA também. O que a DGP tem tentando trabalhar geralmente com base em duas perspectivas. A primeira é justamente uma sistematização e uma simplificação de procedimentos, por verificar que havia dificuldades no preenchimento desse ciclo avaliativo durante o período de pandemia. Nós tentamos simplificar ações e tentar fazê-las de forma online. Por exemplo, hoje o processo de convocação de candidatos, seja para professores efetivos, seja para professores substitutos, está sendo feito todo de forma online, inclusive a assinatura dos contratos, de uma forma de preservar nossos servidores, né? O registro de frequência que está paralisado em virtude do trabalho remoto, a gente faz por meio de um plano de atividades. Esse plano de atividades é flexível, certo? Porque permite que a gente descreva as atividades que estão sendo feitas, justamente porque a gente entende que nesse contexto de pandemia, em que o trabalho invadiu nossas casas, podemos dizer assim, às vezes fica difícil, nós com crianças em casa, com as demandas do dia a dia, executarmos os trabalhos de forma convencional. Então, o plano de atividades, ele vai constar essa informação, de que simplesmente o trabalho está sendo executado e que está sendo supervisionado pelos chefias imediatos. Ao mesmo tempo, a gente pensa no cuidado que a gente tem que ter com os servidores e na proximidade que a gestão de pessoas tem que ter com os servidores, né? Então, nesse sentido, o nosso DEQUAV, nosso Departamento de Qualidade de Vida, tem procurado ter uma atenção especial com os servidores nesse momento. Nossa coordenação de atendimento psicossocial tem registrado uma maior demanda de servidores por atendimento, por uma atenção, por um cuidado. A gente está tendo esse acompanhamento mais de perto. Para entender melhor a realidade da instituição, a gente está tentando uma aproximação maior com as coordenações de gestão de pessoas dos campi, né?